Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. O tema de hoje é sobre famílias narcisistas. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Meus sobrinhos legítimos me roubaram muitas vezes. Desta vez eu os prendi, e agora minha irmã e cunhado têm que lidar com as consequências. E eu realmente não me importo mais. No meio da semana passada, quando voltei do trabalho, notei que a porta do meu galpão estava aberta e o cadeado que eu usava para mantê-la fechada estava quebrado. E eu tinha muitos sacos cheios de latas de refrigerante lá dentro. Eu e meus amigos tendemos a beber muito refrigerante, então acumulei muitas latas ao longo de cerca de um ano. E eu iria descontá-las em breve, porque gosto de grandes pagamentos. Afinal, é 10 centavos a lata onde eu moro. Mas havia mais do que apenas minhas sacolas de latas faltando no galpão também. Eles levaram minha tesoura de jardinagem, um ancinho de aço, 2 pás, uma delas é uma daquelas de camping dobráveis, uma lata de gasolina cheia de 2 galões, uma furadeira elétrica barata que comprei por $5 usada, um aparador elétrico de cerca viva e uma pequena motosserra elétrica que também era usada, e um facão. Eles não tocaram no cortador de grama, no removedor de ervas daninhas, nos cabos de extensão, ou o velho rádio que eu tinha lá dentro. Não faço ideia por que eles pegaram essas coisas. Mas acho que eles imaginaram que poderiam revendê-los ou algo assim. Verifiquei as imagens da minha câmera e lá estavam meus 3 sobrinhos, 16, 15 e 14 anos, invadindo meu galpão com um dos grandes martelos de garra de seu pai. Eu reconheci o martelo porque é amarelo brilhante e preto, e o pai deles tem um monte deles. Eles levaram apenas alguns golpes para quebrar aquela fechadura barata. Depois que eles invadiram meu galpão, eles pegaram o que puderam com as mãos. E então eles voltaram com alguns carrinhos de compras que eu acho que eles também roubaram. Mas eles levaram algumas viagens para pegar todas as latas. E eles nem se deram ao trabalho de tentar fechar a porta quando terminaram. Minha irmã e cunhado primeiro negaram que seus filhos roubaram qualquer coisa de mim. Então fui até a casa deles e mostrei as imagens de segurança das minhas câmeras. Eu não disse a eles que tinha câmeras instaladas. E a razão pela qual coloquei as câmeras foi por causa de roubos anteriores cometidos por meus sobrinhos. Tudo começou com comida e lanches. E então mudou para DVDs e videogames. Então praticamente qualquer coisa que eles pensassem que poderiam contrabandear depois disso. E toda vez que eu os fazia devolver coisas que haviam roubado de mim, eu era tratado como cara mau e recebia as desculpas mais falsas que já ouvi. E eles também nunca tiveram muitos problemas com seus pais. A gota d'água aconteceu no ano passado, quando meus sobrinhos invadiram minha casa e roubaram 3 embalagens de 6 da minha cerveja laranja favorita da minha geladeira. Eles usaram minha chave reserva escondida para entrar, e um deles fez uma enorme cagada em um dos meus banheiros e não deu descarga, como também fez xixi no chão. E tenho certeza que foi intencional. A cerveja que eles roubaram estava escondida em um de seus quartos quando confrontei minha irmã e cunhado sobre meus sobrinhos que a roubaram. E basicamente me deram o equivalente a garotos serão garotos quando eu queria que eles fossem punidos. Então mandei colocar as câmeras e não contei a ninguém. O que foi uma jogada inteligente. Quando minha irmã e cunhado viram a filmagem de meus sobrinhos roubando de mim, eles pareceram furiosos. Mas eles estavam realmente mais furiosos porque seus filhos faltaram à escola para me roubar. Eles passaram o dia todo fazendo repetidas viagens ao Bottle Drop e descontando as latas da máquina. E o Bottle Drop também paga na própria máquina. Então eles continuaram trazendo as latas até descontá-las todas. E então eles compraram videogames e comida não saudável com o dinheiro. O referido dinheiro chegou a quase $200. Com isso e o cadeado destruído, disse à minha irmã e ao cunhado que eles agora me deviam $200. Eles dois deixaram de ficar com raiva de seus filhos para dar desculpas por eles, e depois ficaram com raiva de mim por querer aquele dinheiro de volta quando sei que eles têm 3 filhos e uma hipoteca. Eu disse que era isso ou vou à polícia e presto queixa. Disseram-me para sair, e eu disse que eles tinham 2 dias para decidir como me pagar de volta antes de eu ir à polícia. Recuperei tudo que meus sobrinhos roubaram, incluindo facão e lata de gasolina. Embora eles já tivessem usado a gasolina para alguma coisa. Mas, nos dias seguintes, minha irmã e cunhado encheram meu telefone com 1 tonelada de mensagens. Tanto verbais quanto textuais. No começo, eles me chamavam de sem coração porque era logo após as férias e eles tinham 3 filhos e uma hipoteca. Então eles começaram a me culpar. Então até me ameaçando. E tudo isso entraria em um ciclo repetitivo.
Meus sobrinhos entraram em contato de outro telefone celular e estavam me enviando muitas mensagens, que eram mais desculpas falsas e tentando jogar a culpa em mim. Meu sobrinho mais velho até me mandou uma foto dele segurando uma lata de refrigerante e me mostrando o dedo do meio. Então eu acho que eles não estavam levando minhas ameaças de ir à polícia a sério porque somos família. Quando falei pela última vez com minha irmã e cunhado, eles se recusaram a negociar qualquer tipo de método de reembolso pelo que meus sobrinhos fizeram. Mesmo quando sugere que vendessem apenas os videogames que foram comprados com o dinheiro das latas. Então eles tiveram a audácia de dizer que eu tinha realmente tentado meus sobrinhos por ter as latas no meu galpão, para começar. Oh sim! Eu sou a cobra do diabo que tentou meus sobrinhos com um galpão cheio de latas que gritavam dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então foi isso. Fui à delegacia naquela manhã e fiz o boletim de ocorrência. Dei a eles uma cópia do vídeo dos meus sobrinhos roubando do meu galpão. Eu dei a eles a fechadura quebrada que eles quebraram. Mostrei a eles todos os textos, que foram capturados na tela e também fornecidos como evidência. Inferno, eu até dei a eles uma cópia da foto que meu sobrinho mais velho me enviou dele me mostrando o dedo do meio. Eu disse à polícia que achava preocupante que meus sobrinhos tivessem pegado o facão. Mas eles o classificaram como uma ferramenta. Especialmente porque eles pegaram muitas outras ferramentas reais. Tão justo quanto a isso, suponho. Mas meus sobrinhos foram de fato presos no sábado. A polícia foi à casa deles e minha irmã e cunhado foram forçados a deixá-los entrar porque tinham um mandado. Aparentemente, todos os meus 3 sobrinhos deixaram de ser merdinhas arrogantes para chorar como bebês quando estavam sendo algemados. Eu sei disso porque um vizinho que conheço que é meio amigo da minha irmã estava lá para ver. E logo após a prisão, minha irmã e cunhado estavam explodindo meu telefone novamente. Só conseguiram tirar os filhos da cadeia na segunda-feira de manhã. E agora os meninos estão sendo acusados de furto, destruição intencional de propriedade, vandalismo e assédio. A polícia levou todo esse caso muito a sério, pois já há algum tempo há reclamações sobre meus sobrinhos. Mas nada foi provado até agora. Nos últimos meses, sacos de latas desapareceram por toda a área. Não sei se foram meus sobrinhos ou não. Mas eles são prováveis suspeitos. E com a divulgação da prisão deles, esperemos que outros vizinhos com câmeras de segurança apresentem mais imagens. Minha irmã e cunhado apareceram na minha casa também. Recusei-me a abrir a porta e disse a eles que tudo isso aconteceu porque eles são facilitadores que se recusam a responsabilizar seus filhos por suas ações. Isso os fez gritar e bater mais na minha porta até que ameacei chamar a polícia também. E desde que eu já fiz isso, eles sabem que eu quero dizer isso agora. Então eles partiram sem mais problemas. Mas eles voltaram a explodir meu telefone. Eu não bloqueei nenhum dos dois. Em vez disso, decidi apenas salvar todas as mensagens que eles me enviaram porque tomei a decisão de levá-los ao tribunal de pequenas causas por causa disso. Eu realmente não preciso ou quero dinheiro, e já troquei o cadeado destruído por um muito melhor. No entanto, as crianças não são as únicas que precisam aprender uma lição. No final, espero colocá-los em um buraco o suficiente para que aprendam a não ferrar comigo nunca mais. Eu também tenho total apoio da minha família nisso. Meus pais, tias, tios, primos, etc. Eles estão todos me apoiando nisso porque meus sobrinhos também roubaram deles. E depois de banir meus sobrinhos de minha casa, alguns deles fizeram o mesmo. Vou pressionar para que meus sobrinhos prestem serviços comunitários. E o motivo não é apenas porque é uma boa ideia, mas também porque sei que eles vão odiar mais isso. Sempre que são obrigados a fazer qualquer tipo de trabalho que não queiram fazer, eles apenas ficam parados reclamando e agem como se o mundo inteiro estivesse contra eles. Então quase nada é feito. Talvez algumas centenas de horas de trabalho não remunerado lhes ensinem boas maneiras. Eles foram mimados demais. Atualização: irmã e cunhado tinham dinheiro para me pagar de volta o tempo todo. Bem, isso é estupidamente anticlimático. Achei que minha irmã e cunhado iriam se aprofundar ainda mais depois da merda que já aconteceu. Mas eles realmente cederam. Abri um processo contra eles em pequenas causas pelas ações de seus filhos. No processo eu estava pedindo $500. Isso foi para as latas roubadas, a fechadura destruída, o custo da fechadura de substituição, que era muito melhor e mais cara, o custo do processo judicial e os danos emocionais pelo assédio. Um amigo cujo pai é advogado me deu uma consulta gratuita e disse que eu tenho um caso muito forte por causa das imagens que tenho de meus sobrinhos me roubando e de seus pais batendo na minha porta da frente. Além de todas as mensagens que eles me enviaram.
Quando eles dois foram comunicados, me ligaram em pânico. Eles disseram que eu não poderia fazer isso com eles. Então, respondi que esse é o preço que eles estão pagando por não cuidar dos filhos e deixá-los se tornar pequenos ladrões. E se eles quiserem falar comigo novamente, será quando eu os encontrar no tribunal ou se eles decidirem me pagar os $500 pelos quais estou processando. Então eu desliguei na cara deles. Bem, ontem à noite eu estava recebendo alguns amigos depois do trabalho. Estávamos apenas relaxando e assistindo a um filme. Nenhum de nós estava com disposição para videogames, pois estávamos cansados do dia. E nós só queríamos uma noite fria. Mas então eu bati na porta. Quando olhei para fora, lá estavam minha irmã e cunhado. E eles pareciam muito infelizes. Abri a porta, mas deixei a porta de tela fechada. Então perguntei a eles o que eles estavam fazendo na minha casa. Disseram-me que estão cansados de lutar porque todos estão contra eles. E admitiram plenamente quanto eles se machucaram ao deixar isso ir tão longe quanto fizeram. E só queriam fazer as pazes. Meus amigos estavam bem à vista atrás de mim. Portanto, havia testemunhas disso. Meu cunhado então deslizou um envelope por uma fresta na porta que continha $500 em notas de $50. Ele disse que era de sua conta poupança particular. Então me disse que a partir de agora eles vão garantir que meus sobrinhos sejam devidamente punidos por suas ações. Eles não me pediram para retirar as acusações, mas me imploraram para pelo menos ser indulgente. Eu disse que estava apenas pressionando pelo serviço comunitário, o que é bastante brando. E se cooperarmos para isso, esperamos que o juiz concorde. Eles suspiraram e disseram que cooperariam se isso fosse tudo o que eu queria. Então saíram sem fazer qualquer tipo de barulho. Todos os meus amigos me parabenizaram por manter minha posição. Outros membros da minha família fizeram o mesmo mais tarde. Foi quando descobri por meus pais que eles realmente ameaçaram repudiar minha irmã se ela e o marido não fizessem algumas mudanças para melhor. Então agora eles estão fazendo. Pode ser uma mudança forçada, mas é o melhor que provavelmente veremos deles. Minha mãe fez uma visita a eles dois depois que eles me pagaram também. Ela me disse que meus sobrinhos não jogavam videogame. Na verdade, todas as coisas relacionadas a videogames foram guardadas em algum lugar. E também a TV em que meus sobrinhos jogavam e assistiam a filmes. Todos os 3 sobrinhos ficavam em seus quartos a maior parte do tempo. E foram muito rudes e hostis com a avó. Mas minha irmã afirma que eles estão lidando com a situação. Então, sim, desisti do processo agora que recebi o que queria. Mas meus sobrinhos ainda vão a tribunal por roubo. E agora estão recebendo os pais que deveriam ter há muito tempo. Também me garantiram que eles não voltarão a se aproximar de minha casa tão cedo. E são estritamente apenas para estar na escola ou em casa. Atualização: aos meus sobrinhos roubando latas do meu galpão. Meu sobrinho mais velho enlouqueceu em minha casa. Para começar, sim, consegui mais câmeras. Uma que instalei logo acima do galpão. Parece que cobre toda a área. Quero dizer que minha irmã e cunhado, assim como meus sobrinhos, aprenderam com toda essa aprovação. Mas não é bem assim. Especialmente para meu sobrinho mais velho, que simplesmente não conseguia deixar de querer se vingar de mim, ele estupidamente tentou fazer isso. Aqui está o que aconteceu. Para recapitular, como muitos leitores anteriores sabem, meus sobrinhos roubaram um monte de latas do meu galpão depois de invadi-lo e as trocaram na loja por cerca de $200. Minha irmã e cunhado agiram como se eu fosse um idiota por querer o dinheiro de volta pelas latas e danos. Acabei apresentando queixa porque eles se recusaram a pagar. E as coisas ficaram muito feias. Abri uma ação de pequenas causas e eles tiveram que me pagar pelos custos de danos, roubo, danos emocionais por assédio constante e pelo custo do próprio processo, tudo somando $500. O que finalmente fez eles dois levantarem uma bandeira branca e realmente começarem a criar seus filhos. Meus sobrinhos tiveram todos os privilégios retirados e foram forçados por um juiz a prestar serviços comunitários. O que eles odiavam e tiveram que ser forçados apenas a concluí-lo. Eles não receberam mais de 100 horas cada um porque fui reembolsado pelos pais deles quando fizemos um acordo fora do tribunal. Então o juiz praticamente acelerou o caso. Meus sobrinhos acabaram recolhendo lixo e trabalhando em vários parques locais. E ouvi dizer que o homem que os dirigia era um sargento aposentado. Então eles não se divertiram nada. Meu sobrinho mais velho mostrava constantemente seus problemas com a autoridade e brigava aos berros com todos que o mandavam trabalhar. Seu pai teve que ser chamado só para fazer o menino pegar um lancinho.
O garoto me culpou abertamente por sua situação, e seus irmãos inicialmente estavam do seu lado. Mas depois de um tempo eles perceberam que ele é apenas louco com direito, e eles não querem mais fazer parte disso. Então, meus 2 sobrinhos mais novos pararam de seguir seu exemplo porque finalmente perceberam como eles estavam errados. O problema é que minha irmã e cunhado me culparam pela divisão em sua família, o que não acabou bem para eles, pois ninguém na família estava do lado deles. Tudo foi colocado sobre eles e seus maus pais. E sem mim para culpar, eles apenas ficaram calados e amargos. Metade da família não quer se associar com eles, e agora seus próprios filhos estão divididos porque o mais velho se recusa a mudar. Ficou tão ruim que meu sobrinho mais velho recorreu a algo tão incrivelmente idiota que você não vai querer acreditar. No meio da noite, ele saiu furtivamente e assaltou minha casa com um par de martelos de seu pai. Digo um par porque ele literalmente tinha um em cada mão. A primeira coisa que ele fez foi começar a quebrar a nova fechadura do meu galpão, e ela não quebrou. Mas ele danificou-a fortemente a ponto de não ser mais utilizável e mais tarde tive que removê-la com um alicate de corte. Ele também causou muitos danos à porta do galpão com as garras do martelo. Acordei com o som dos martelos e chamei a polícia depois de espiar pela janela do meu quarto e ver alguém do lado de fora batendo no galpão. Embora eu não tenha percebido que era ele no começo porque ele tinha o rosto coberto com uma máscara assustadora. Ele viu as luzes do quarto se acenderem e jogou um dos martelos na minha janela. Havia vidro quebrado por toda parte, e tive sorte de não ter cortado meus pés porque estava descalço. Então meu sobrinho começou a bater na minha porta dos fundos com o martelo restante. Ele causou grandes danos quebrando a maçaneta e a janela da porta, e também arrombou a própria porta com a garra do martelo. Eu estava preocupado que a porta não resistisse, então gritei que a polícia estava a caminho e ele fugiu antes que eles chegassem. A visão noturna das minhas câmeras mostrou que era ele. Ele usava uma máscara, mas estava usando o moletom da escola, assim como seus tênis Nike que também eram bem identificáveis, já que seus irmãos não tinham um par como eles. Suas impressões digitais também estavam no martelo que ele jogou na minha janela. Meus sobrinhos já tinham impressões digitais quando foram presos pela primeira vez. Então a polícia comparou as do martelo com ele. Quando os policiais vieram buscar meu sobrinho mais velho, ele obviamente negou que fosse ele. Mas não há mais ninguém que poderia ter sido. O outro martelo foi encontrado em seu quarto, junto com as roupas e a máscara que ele usava. Tudo isso foi levado como prova. A máscara era de um personagem de Star Wars que me disseram ser chamado de o Grande Inquisidor. Desta vez, porém, seus pais não fizeram nada para tentar protegê-lo. E também não tentaram passar a culpa para mim. Eles simplesmente deixaram o filho ser levado gritando. Eu não estava lá para ver a prisão. Mas minha irmã me disse que meu sobrinho mais velho estava alternando entre o choro de que ele não fez nada de errado e o grito de que era tudo minha culpa e ele tinha que se vingar de mim. O menino teve que passar por uma avaliação mental séria e foi considerado potencialmente bipolar. Mas isso não é desculpa para o que ele fez. Mais tarde, quando foi devidamente diagnosticado como bipolar, ele começou a culpar tudo o que fazia de errado por isso. E agiu como se devesse ser vitimizado apenas por receber tratamento para isso. Mas ele acabou tendo um período de 1 mês no centro juvenil. Eles medicaram meu sobrinho adequadamente e ele se declarou culpado de renunciar ao tribunal novamente em troca de mais serviço comunitário e aconselhamento obrigatório, bem como liberdade condicional desta vez. O pai dele veio à minha casa e substituiu pessoalmente a janela e a porta quebradas. Embora ele mal tenha dito uma palavra para mim enquanto fazia isso. Meus 2 sobrinhos mais novos ainda estão excluindo o irmão mais velho de praticamente tudo. E ele ainda não se desculpou por atacar minha casa também. Infelizmente, ele também está repetindo um ano letivo por causa de como suas notas caíram. Sobre o qual seus pais ainda estão muito infelizes. Meus 2 sobrinhos mais novos apareceram sozinhos em julho para se desculpar pessoalmente comigo. Eles disseram que sempre seguiram o exemplo do irmão, e ele fazia parecer divertido tudo o que eles faziam. Mas as punições pelos crimes não valem o tipo de diversão que eles estavam tendo. E eles não querem mais nada com isso. Eles querem o tio divertido de volta e perguntaram se poderíamos recomeçar. Eu disse que podemos, mas eles terão que reconquistar minha confiança. Com o que eles concordaram alegremente. Meu sobrinho mais velho fez 17 anos há alguns meses e basicamente não ganhou nada. Nem mesmo um bolo. Era parte de sua punição pelo que tinha feito. Só posso imaginar quanto dinheiro ele custou aos pais apenas no ano passado. Ele levou seus irmãos a me roubar e depois destruiu a janela do meu quarto e a porta dos fundos.
Imagino que no total com o processo que eu havia aberto anteriormente, e a substituição da porta e da janela custou mais de $1000. Portas e janelas não são baratas. Enquanto isso, meu sobrinho mais novo fez aniversário um mês depois disso e ganhou uma nova mountain bike entre seus presentes. Isso realmente incomodou meu sobrinho mais velho e ele cortou os pneus da bicicleta com uma faca de cozinha. O que o colocou em ainda mais problemas. Eu sei uma coisa ou duas sobre conserto de bicicletas, então saí e comprei novos tubos e pneus para a bicicleta e os coloquei nela. Meu sobrinho mais velho tentou fugir porque não estava mais sendo habilitado. Ele simplesmente saiu, montou na bicicleta com uma mochila cheia de coisas e foi embora. Seus pais rapidamente relataram seu desaparecimento porque ele deixou uma carta de despedida que basicamente culpava a mim e a sua bipolaridade por todos os seus problemas. Na carta, ele afirmou que mal pode esperar até os 18 anos para ficar longe de todos nós. Então ele estava nos fazendo um favor ao se livrar mesmo mais cedo. Mas ele voltou 3 dias depois sem sua bicicleta ou mochila e parecendo muito abatido. Ele não contou a ninguém o que aconteceu. Ainda não sabemos. Mas ele foi repreendido por me usar continuamente como bode expiatório para seus problemas pessoais, porque me culpar foi a primeira coisa que ele fez depois que voltou. Não o fiz roubar de mim, não o fiz atacar minha casa, não o fiz fugir de casa. Isso era tudo dele. E ele quase acabou no reformatório por fugir porque violou sua liberdade condicional. Mas ele escapou fácil de alguma forma. Atualmente, ele passa os dias praticamente em seu quarto quando não está na escola, fazendo tarefas ou indo ao aconselhamento. Ele terminou seu serviço comunitário. Mas sua liberdade condicional vai durar até os 18 anos. Ele recebeu alguma indulgência por ter sido diagnosticado como bipolar. Mas não conseguiu tirá-lo do gancho. E acredite em mim, ele tentou muitas vezes. Depois que lhe contaram o que havia de errado com ele, isso se tornou sua desculpa para tudo. Mas muitas pessoas passam a vida inteira com essa mesma condição mental e nunca fazem o tipo de coisa que ele fez. Tenho consertado as coisas com meus 2 sobrinhos mais novos, mas não quero nem um pouco ficar perto do mais velho. E o sentimento é claramente mútuo da parte dele. Eu só o vi pessoalmente uma vez nos últimos meses, e ele olhou para mim com mais ódio do que eu já vi de alguém antes de ir embora. Ele não pode me pintar mais como vilão sem ser chamado a atenção, então não há muito que ele possa fazer além de apenas tentar superar isso. Na maior parte, ele está totalmente desligado desde que as aulas começaram. Disseram-me que ele mal fala, mesmo na escola. Meus outros sobrinhos me dizem que ele está sendo ridicularizado e condenado ao ostracismo. O que eu não acho que vai ajudá-lo a melhorar. Minha irmã e cunhado também não estão se dando bem comigo agora. Mas eles também não podem colocar nenhuma culpa em mim. Eles sabem que foi tudo culpa deles e de serem maus pais. Eu basicamente os forcei a serem mais ativos na vida de seus filhos. O que eles já deveriam estar fazendo. Reclamam muito do cansaço do trabalho e de cuidar dos filhos. Então, sempre que conversamos ultimamente, é sempre estranho e forçado. Eles não vêm para minha casa, ou eu para deles. Mas nos vemos na casa dos meus pais. E nossa mãe exige que sejamos educados lá. Com o que não tenho nenhum problema. Meus 2 sobrinhos mais novos recuperaram a maior parte de seus privilégios. Eles recuperaram a TV e os videogames. Mas meu sobrinho mais velho não tem permissão para usá-los. Disseram-me que ele tem algum entretenimento eletrônico em seu quarto. Mas que tipo eu não sei. Só sei que ele passa a maior parte do tempo lá, a menos que precise estar em outro lugar. Meu sobrinho mais velho também não é mais bem-vindo em nenhum lugar da família. Recentemente, ouvi de meus pais que eles nem querem vê-lo no dia de ação de graças ou na véspera de Natal deste ano porque estão cansados de seu comportamento e pequenos roubos. Acho que posso entender isso. Mas até eu sinto que é um pouco duro. Minha irmã e cunhado estão ameaçando boicotar se ele não puder ir a nenhum dos feriados. Não suporto aquele garoto e também não o quero em minha casa. Então eu posso entender por que eles tomaram essa decisão. Mas não acho que excluí-lo de tudo e de todos vai torná-lo melhor. Vai levar muito tempo para meu sobrinho mais velho consertar pontes. Se é que elas podem ser consertadas. Do jeito que as coisas estão, ele pode tentar fugir novamente quando for maior de idade. A menos que a última vez o tenha assustado demais para tentar novamente. Mas espero que as coisas melhorem para ele com o tempo, se não for tarde demais para consertar seu comportamento. Posso não gostar dele, mas ainda é meu sobrinho e me importo. Mas estou meio impotente para fazer qualquer coisa.
Então, por enquanto, o máximo que posso fazer é manter meu nariz fora disso e oferecer apoio onde puder. Muito obrigado por assistir, comente sobre sua história favorita e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 1.500 inscritos, estamos muito perto. Uma boa noite pessoal.